Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, lição de número 13 para o dia 27 de junho de 2021. Assunto da lição: a multiforme sabedoria de Deus. Lemos em Efésios, no capítulo 3 e versículo 10, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Precisamos compreender que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. E Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Na verdade, meus amados, precisamos levar a sério que o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Deus se revela através das coisas mais simples para nos dar as maiores lições. Ponto de número 1. Os dons espirituais e ministeriais. Podemos perceber que esses dons, eles são diversos, porque aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, vemos que são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia Sagrada, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 30, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, e Hebreus capítulo 2 e versículo 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios capítulo 4, versículo 7 a 11 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da Igreja. Esses dons também, eles são amplos, porque, por exemplo, a sabedoria de Deus é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, mais variadas comunidades cristãs que estão espalhadas por todo o mundo vão sendo a plataforma desses dons espirituais. Portanto, os dons espirituais e ministeriais, eles são dádivas do Pai para a sua igreja. Outra, e dentro das excelentes
dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos, estão aqui também explícito a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina, a dádiva do ministério da reconciliação. E quando se trata de dádiva do amor, então percebemos que a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, conforme temos aqui escrito em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos irmãos e amemos os nossos próprios inimigos e ao próximo que nos rodeia. Isto quer dizer que qualquer ser humano carece da graça do Pai, da graça de Deus. Então, quando se trata da dádiva da filiação divina, então percebemos que Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Quando se trata do ministério da reconciliação, então percebemos que o apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Então, todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua própria vida. Logo, os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos, meus irmãos. Ponto de número 2. Dons, ou seja, bons dispenseiros dos mistérios divinos, é que precisamos ser. E quando se trata de sermos bons dispenseiros dos mistérios divinos, então vamos incluir 3 pontos importantes a ser analisado. 1. Com sobriedade e vigilância. 2. Amor e hospitalidade. 3. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. Então, aqui, quando se trata da sobriedade e vigilância, o dispenseiro, que somos nós, deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. O apóstolo São Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então Deus, ele requer dos seus dispenseiros a sobriedade e a vigilância para que possa realizar a obra com equidade.
Quando se trata do amor e hospitalidade, então os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Esta atitude, meus amados, é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos de Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Paulo. Isso se trata ou se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não crentes, nobres ou ricos, cultos ou não, e assim por diante. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Quando se trata aqui do dispenseiro, que o dispenseiro deve administrar com fidelidade, então percebemos que a graça é derramada sobre os dispenseiros de Cristo e tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. O apóstolo São Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Portanto, meus amados, os bons dispenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Logo, quando se trata de dons espirituais e ministeriais, então vemos que os dons de revelação são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Dons de poder é o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas. Dons de expansão, então temos dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Dons ministeriais, temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ponto de número 3. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais, elas estão bem claras, porque os dons espirituais são indispensáveis à Igreja. Uma onda de frieza e mornidade tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar
enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito Santo são ainda mais necessários. É no tempo de escuridão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o dispenseiro e para o despertamento espiritual dos crentes em Cristo. Quando se trata dos dons espirituais e o amor cristão, então Paulo determina o capítulo sobre os dons espirituais, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, que é 1 Coríntios capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor no capítulo 13 está entre os assuntos espirituais, capítulos 12 e 14. Ali, o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. A necessidade do fruto do Espírito. Já aqui percebemos que uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do amor e do Espírito é o amor. É o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, para que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, mas não se irrita não se suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais. Glória a Deus. Portanto, os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o amor e o mais autêntico fruto do Espírito. Portanto, meus amados irmãos, a multiforme graça e sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe para sempre e que sejamos homens e servos e servas dedicados a receber e a crer na multiforme sabedoria de Deus.